Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Moretti. Eu trabalho com Power BI desde quando ele foi lançado no Brasil. Nós já entregamos centenas de projetos utilizando esta ferramenta e eu já treinei pessoalmente mais de 2.000 pessoas em treinamentos in company e turmas abertas pelo Brasil. Hoje eu estou aqui para te ensinar a fazer um dashboard comercial com um visual super profissional e que você pode usar já no seu dia a dia. Eu te desafio a fazer esse projeto junto comigo em 40 minutos. Se você tem pouco tempo, precisa entregar um relatório rápido, esta é a sua chance. Tudo o que você precisa é de uma planilha com as suas vendas, onde você tenha os dados do seu cliente, os dados do produto, a quantidade vendida, os valores de venda e a data da venda. Se você não tiver uma planilha e quiser acompanhar com os meus dados, você pode fazer o download do arquivo para acompanhar esta videoaula. E como eu sei que o seu tempo é curto e o meu também, vamos direto para o assunto. Bom, vamos começar então a construção do nosso relatório no Power BI. A primeira coisa que você tem que fazer é trazer dados para dentro do Power BI, carregar as informações que você vai usar nas suas análises. No nosso caso, a nossa base está em Excel, então eu vou usar aqui na página inicial, em Dados, Excel. Vou navegar até a pasta onde se encontram os meus arquivos, selecionar o arquivo e clicar em Abrir. Ele vai mostrar para você, dentro de um navegador do Power BI, o conteúdo deste arquivo. Basta clicar no nome de cada tabela ou aba do Excel para que você possa navegar com uma amostra dos dados e entender o que você tem ali. Clicando na caixa de seleção, você pode selecionar a tabela que será carregada no Power BI. Se você utilizar o botão Carregar, ele vai levar para o Power BI exatamente este conjunto de dados com esta formatação. Mas repara que aqui o nome da minha coluna está estranho, eu tenho aqui tudo em caixa alta, eu quero ajustar isso. Então eu vou usar a opção Transformar Dados. A opção Transformar Dados vai abrir o Power Query, é o editor de consultas do Power BI. Nela você pode fazer todas as transformações necessárias para os seus dados para que você consiga chegar nas análises que você deseja. Não é necessário fazer nenhum ajuste na fonte de dados ou abrir o Excel previamente para que você ajuste os dados e simplesmente carregue dentro do Power BI. Dentro dessa tela, você tem então um conjunto de ferramentas para que você possa fazer todas as transformações necessárias. Aqui você tem as consultas, você pode ter várias consultas para cada relatório, a amostra dos dados e como eles serão carregados ao final, e aqui as etapas aplicadas. Essas etapas são similares a macros. Tudo que eu fizer dentro desta tela vai criar uma nova etapa que vai ser repetida em cada carga de dados que eu executar. Então vamos começar os ajustes básicos que eu preciso. Nessa própria tela eu consigo fazer vários ajustes. O nome da coluna, nome cliente, TP cliente. Não deixe seus dados com nomes estranhos. Coloque o mais simples possível para que o usuário consiga entender do que se trata. Evite siglas, coisas que vêm da área de TI, por exemplo, colocar lá F-vendas, D calendário. Você não precisa que o teu usuário saiba o que é uma tabela fato, o que é uma tabela dimensão. Você simplesmente coloca a informação lá e ele vai usar porque isso é intuitivo para ele. Então vamos colocar aqui, olha, o nome de cada coluna da forma mais simples possível. O nome do cliente, por exemplo, é o que identifica cada cliente. Então eu vou chamar simplesmente de cliente. E aí eu vou renomear cada coluna com o nome mais simples possível e que possa ser usado dentro dos meus relatórios. Após renomear o nome de todas as colunas, nós vamos validar também o tipo de dado. Então repare que aqui no íconezinho à esquerda do nome, aqui ele está mostrando que é um tipo data, tipo texto, e onde eu tenho números, que eu tenho aqui um campo inteiro e um campo decimal. Então vale a pena revisar, principalmente na questão data, texto e números. O Power BI tem funções prontas para cada tipo de dado. Definir isso incorretamente aqui pode te causar problemas depois. E a última coisa que eu quero que você preste bastante atenção aqui é neste gráfico, essa linha verde que de forma gráfica mostra a qualidade da sua coluna. Quando ela está preenchida inteira como verde, significa que seus dados estão ok.
mas lembre-se também que é só em cima de uma amostra, as 1000 primeiras linhas. Se essa linha tiver cinza ou um pedaço dela cinza, significa a quantidade de dados que estão em branco dentro da sua tabela. E se ela tiver vermelha, significa alguma inconsistência que esses dados não serão carregados. Então, normalmente, ele vai mostrar a proporção do que está bom e o que está ruim dentro da sua base. E o último ajuste que eu gostaria de fazer aqui é que eu tenho aqui algumas colunas que estão em caixa alta e outras que estão aqui com a primeira letra em maiúscula. Ou seja, fica mais agradável visualizar dados que estão formatados corretamente. Eu não vou fazer um gráfico ou uma tabela mostrando tudo em caixa alta. Isso fica ruim na visualização. Então eu vou usar uma função pronta do Power BI para que eu possa ajustar esse texto deixando só a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Vou selecionar aqui então, com a ajuda do Ctrl, as duas colunas onde eu tenho tudo em caixa alta. Vou usar o menu Transformar em Formato e vou colocar aqui cada palavra em maiúscula. Isso vai fazer um ajuste simples, mas que vai trazer um grande resultado na sua visualização dos dados. Ao final dos ajustes, e aí reforçando, você tem aqui uma série de ferramentas para fazer todos os ajustes necessários. Eu vou clicar aqui na página inicial e fechar e aplicar. Neste momento, o Power BI vai pegar todas as informações que estão no Excel, passar pelas etapas de transformação e disponibilizar esse arquivo dentro do Power BI. Finalizada a carga, eu consigo visualizar as minhas tabelas e campos carregados para minha análise. Eu consigo entender algumas coisas sobre os meus dados aqui, simplesmente olhando para os ícones que ele coloca aqui. Quando eu não tenho nenhum ícone, significa que são campos textos. Quando eu tenho data, ele mostra um calendáriozinho. E olha que legal, porque ele já mostra isso também com uma hierarquia. Então eu já tenho aqui disponível o ano, o trimestre, o mês e o dia de cada data. Eu não preciso ficar calculando isso para exibir esses dados. E todos os campos numéricos, ele também aqui tem um sinal de somatória, que significa que a agregação padrão, que você pode consultar clicando nesta coluna e olhando aqui, esta agregação padrão é uma soma. Você pode escolher outro tipo de agregação padrão. O que significa isso? Toda vez que eu usar a coluna quantidade dentro do meu relatório, ele vai levar isso somando os valores de quantidade. Aqui dentro do Power BI também, você tem 3 botões que são muito importantes. O primeiro deles é o relatório, ou seja, a área branca onde eu vou construir as minhas análises. O segundo botão é um botão de visualização dos dados. Ele permite que eu consulte toda a minha tabela de dados e visualize como os dados foram carregados. Dentro do Power Query, eu não consigo formatar os dados. Eu defino o tipo de dado, mas eu não faço nenhuma formatação. É aqui, nas colunas, que eu defino a formatação padrão de cada coluna. Repara que a minha data é carregada num formato que não é muito usual. Então, basta que eu clique nesta coluna, aqui em Ferramentas de Coluna, e mude o formato de exibição da data. Lembrando que todo campo data é um campo numérico exibido como data. Eu vou aproveitar que eu estou aqui também e já formatar o meu campo quantidade e valor. Por quê? Olhando aqui com mais cuidado, eu vejo que eu tenho tudo com 2 casas decimais e alguns valores apenas com uma. Por quê? É um 0 no final e ele corta esse valor. Se eu exibir isso num gráfico ou numa tabela, vai exibir exatamente assim. Então eu posso usar aqui a formatação com um separador de milhar e ele já vai automaticamente definir como padrão 2 casas decimais. Vou fazer a mesma coisa aqui para quantidade, mas quantidade ele está com 0 casas decimais, pois trata-se de um número inteiro. Então eu só vou adicionar o separador de milhar para que o número fique formatado quando a quantidade passar de 1000 unidades. Uma outra coisa que eu queria que você se atentasse nesse momento são nos campos de cidade e estado, ou qualquer campo de endereço que você tenha na sua base. Se você tentar montar um gráfico sem tratar esses campos, pode ser que o teu estado, Espírito Santo, por exemplo, ES, saia lá na Espanha, ou outras coisas parecidas. Por quê? Power BI não sabe que isso é uma coluna de estado, de cidade, de nome de país, localização. Então, você deve selecionar a coluna e criar aqui, olha, uma categoria de dados
dizendo que esta coluna é um estado ou província. E aí não tem mais erro, o Power BI não vai colocar o teu estado no nome de país ou no nome de uma cidade. E a mesma coisa para cidade. Vou selecionar a coluna cidade e vou colocar aqui como cidade. Cuidado aqui também com o errinho de tradução que tem na versão em português Brasil, que eles colocaram aqui cidade e município. Escolha cidade. Esse campo de baixo seria algo como um condado ou uma região que a gente não usa aqui no Brasil. Quando a gente define aqui então a cidade e o estado, repara que aqui também, olha, ele ganhou um globinho, dizendo que esses campos estão prontos para serem usados em mapas. E agora vamos então lá para a visualização. Vamos voltar para o relatório e começar a construir a minha análise de dados. Vamos fechar esse painel de filtros para aumentar a minha área útil e para evitar que você caia na tentação de começar a colocar filtros ali e começar a gerar uma confusão. Filtros no Power BI é um capítulo à parte. E se você usar sem critério, tua aplicação vai ficar extremamente confusa. Então, vou fechar, não use isso por enquanto. E vamos começar a construir a nossa aplicação. Antes de começar a construir o meu relatório, eu queria criar uma medida, para que você também crie o hábito de sempre criar medidas quando você executar cálculos. Mais para frente você vai entender como esse hábito é importante e como ele vai te trazer grandes benefícios. O que é uma medida? É um cálculo dentro do Power BI. E eu quero fazer um cálculo que vai me retornar o meu valor de vendas. Você vai ver como isso, de forma dinâmica, vai ser super interessante. Então, mesmo sem entender, cria aqui, olha, uma nova medida. É como se eu estivesse fazendo uma somatória lá no Excel. Então, eu vou criar uma medida para somar as minhas vendas. Diferente do Excel, eu tenho que dar um nome para a minha medida. Então, eu vou chamar essa medida, o mais intuitivo possível, de vendas. E as minhas vendas é a somatória. Quando eu começo a digitar a função, ele já traz as funções disponíveis com o que eu já digitei. Dou um Enter. E vou somar a minha coluna valor, que é a minha coluna aqui da tabela. Tá? Quando eu começo a digitar, ele também já identifica o campo e eu dou um Enter e ele preenche a minha fórmula sem eu ter que digitar todo o conteúdo. Fecho parênteses e dei um Enter. O que eu fiz aqui? Eu dei um nome para um cálculo que eu vou fazer com frequência. Sempre que eu precisar da somatória do valor, eu não preciso mais usar esta fórmula e definir essa fórmula. Eu vou chamar as minhas vendas. Como eu não sei ainda como eu posso construir gráficos dentro do Power BI, eu vou usar um recurso super interessante, que é o recurso de perguntas e respostas. Eu clico 2 vezes dentro da tela em branco e ele vai me trazer um quadro para que eu possa fazer as minhas perguntas. E eu vou perguntar o quê? Quero saber as minhas vendas por cliente. E o Power BI analisa os meus dados, escolhe o melhor tipo de gráfico e monta o gráfico para mim. Exatamente o que eu queria. Eu queria montar um gráfico para mostrar do maior para o menor cliente da minha base. Se eu gostei do que ele fez, eu clico aqui neste botão para transformar o resultado num visual padrão. E aí o Power BI construiu para mim o meu primeiro gráfico utilizando o recurso de perguntas e respostas. Eu quero saber agora onde é que estão esses clientes. Então eu quero colocar também um gráfico para mostrar isso no mapa. Vou fazer a mesma coisa. E vou clicar 2 vezes e vou chamar aqui de vendas by UF. Repara que como o F eu categorizei como um estado, ele escolheu o visual de mapa para mim. Transformo em visual padrão e vou construindo aqui os meus visuais. Ainda em perguntas e respostas, eu quero saber também como estão as minhas vendas por marca e por período. Então eu vou clicar aqui 2 vezes novamente, vou colocar aqui vendas by data, para escolher aqui as minhas vendas por dia, visual padrão. E vou fazer também mais um visual, onde eu vou colocar aqui minhas vendas by marca. Eu quero saber quais as marcas mais vendidas. Repara que sempre que eu estou fazendo uma comparação, ele está usando o gráfico de barras. Por quê? O gráfico de barras ele é ideal para comparar valores.
Mas nesse caso aqui, a solicitação que eu recebi é que seja um gráfico de pizza. Então eu posso colocar aqui em pie, ou seja, eu quero visualizar esse gráfico num gráfico de pizza. Importante, pie não é pizza. O único lugar que gráfico de pizza tem o nome de pizza é no Brasil. Provavelmente foi um nome dado por paulista. No restante do mundo, esse gráfico se chamou gráfico de torta ou gráfico circular. E aí eu tenho o meu gráfico de pizza, dou um OK aqui e já tenho aqui 4 gráficos prontos, feitos com o recurso de perguntas e respostas. Vou dar uma organizada aqui na tela. É como se fosse um PowerPoint, onde eu tenho um espaço e eu posso organizar os meus visuais para compor o meu dashboard. O que o Power BI fez quando a gente usou o recurso de perguntas e respostas? Ele escolheu aqui dentro desses visuais qual seria o melhor visual e, clicando em cima de um visual, ele preencheu os campos desse visual. Ele fez isso de forma automática para simplificar a minha vida. Foi nada além disso. Dentro do gráfico de vendas, ele colocou aqui o eixo como data e ele está colocando como dia a dia. Eu tenho uma opção aqui de exibir como uma hierarquia de datas. E aí ele vai me mostrar aqui agora por ano, trimestre, mês e dia. E ele colocou aqui alguns botões de drill down para que eu possa navegar dentro das datas. Então eu posso usar esse último botão, por exemplo, para detalhar por trimestre, por mês e até chegar no dia. Eu quero colocar agora mais uma análise de vendas por grupo de produto e produto. Mas esse gráfico eu vou fazer na mão, para te mostrar como é que funciona também a construção desde o início. Eu vou escolher o tipo de gráfico, então escolho o gráfico correto. Lembre-se do seguinte, cada gráfico tem uma função específica. Cada gráfico tem um porquê da análise. O gráfico não é aleatório, não é porque eu já usei um tipo de gráfico que eu tenho que usar outro tipo de gráfico na análise. Cada gráfico tem uma função. Existem milhares de aplicações de Power BI por aí que usa gráficos totalmente errados, ou seja, ele não favorece uma análise mais assertiva. Então, entenda qual é o tipo de gráfico certo para cada análise. Vou escolher aqui o meu primeiro tipo de gráfico e vou fazer agora aqui, olha, um gráfico de vendas por produto e grupo de produto. Então, o que eu vou colocar aqui nos valores? O que vai determinar o tamanho da minha barra vai aqui em valores. Então, eu vou pegar as minhas vendas e jogar em valores. E ele já construiu uma barra e a quebra de barras vai ser a minha dimensão ou o eixo do meu gráfico. Neste caso aqui, eu quero fazer por grupo de produtos. Quando eu movi para cá o grupo, ele já trouxe aqui em ordem do maior para o menor pelo grupo de produto. E eu queria colocar um segundo nível, que é o produto, ou seja, caixa de ferramentas eu tenho de diversos tamanhos, suporte de chaves também. Então eu quero ter o grupo, o agrupamento de produtos e o detalhe do produto dentro do mesmo gráfico. Como é que eu faço para habilitar esse drill down? Basta eu arrastar mais uma coluna para dentro do mesmo eixo. Repara ali na linha amarela que eu posso colocar acima ou abaixo. Ou seja, o produto é mais detalhado que o grupo, então ele fica abaixo. E aí ele ganhou aqui as setinhas. O gráfico não mudou, mas as minhas setinhas, elas me permitem controlar o drill down. Então vamos fazer uma pausa na construção nesse momento para entender o que a gente já fez até agora. Nós já construímos aqui os melhores clientes, a localização dos clientes, as vendas por marca, as vendas ao longo do tempo e as vendas por grupo de produto. Em qualquer gráfico, se eu clicar, ele vai filtrar as demais informações para que eu possa ver somente do item clicado. Então, eu posso pegar aqui em um cliente específico, seleciono esse cliente e eu vou ver como estão as vendas desse cliente ao longo do tempo, de onde é esse cliente e que tipo de produto ele comprou até agora. Se eu selecionar um produto, eu tenho as mesmas informações específicas de caixa de ferramenta, inclusive quem comprou este tipo de produto. O total da minha barra é tudo que esse cliente comprou e o que está realçado é o que ele comprou de caixa de ferramentas. E o drill down, como eu habilito? Toda vez que eu clico na barra, ele faz uma seleção e filtra.
Se eu quiser clicar na caixa de ferramenta e que ele mostre o próximo nível da caixa de ferramentas, eu preciso habilitar o drill down e eu vou clicar aqui. Ele vai filtrar caixa de ferramentas e vai me mostrar os tipos de caixa de ferramenta que eu tenho dentro da minha base. Clicando em voltar, ele vai voltar para o nível anterior e eu posso brincar aqui com cada um desses itens para analisar o detalhe da minha base. Ok? Os outros botões a gente vai ver num outro vídeo. Agora eu quero fazer a nossa questão da comissão dos vendedores. Eu quero mostrar aqui, de uma forma estruturada, quanto cada vendedor vendeu e quanto ele recebeu de comissão. Mostrar isso de uma forma só gráfica vai ficar um pouquinho complicado. Então eu vou usar uma tabela para fazer essa demonstração, mas eu vou mostrar também dentro da tabela de uma forma gráfica. Olha só. Vou escolher este objeto aqui de tabela simples, trazer ele para cá. Eu vou colocar aqui o nome do vendedor dentro dessa tabela. E vou colocar aqui as minhas vendas. Neste momento eu já tenho aqui, de uma forma super simples, a informação de vendas. Eu quero mostrar agora esta informação de vendas de uma forma gráfica. Então eu vou fazer aqui na formatação, esse segundo botão permite que eu mude a formatação de todos os gráficos. E vou fazer uma formatação condicional da minha medida de vendas utilizando barras de dados. Ou seja, quanto mais eu vendi, maior vai ficar a minha barra, quanto menos eu vendi, menor vai ficar a minha barra. Não se preocupe com as cores por enquanto, você pode ajustar isso depois. E eu quero fazer agora uma coluna para calcular a comissão. Lembra da regra? 10% sobre o valor vendido, e se o vendedor vendeu mais de 50 mil reais, ele vai ter direito a um bônus extra de R$1.000. Então, como eu vou fazer esse cálculo? Eu vou criar uma nova medida e vou fazer como se eu estivesse no Excel. Quando eu crio uma medida, ele vai executar esse cálculo para cada linha da dimensão que eu coloquei aqui. Tá? Então, eu não preciso copiar a minha fórmula para todas as linhas como eu faria no Excel. Então, eu vou chamar aqui a minha medida de comissão, que é igual a quê? A somatória do valor de vendas. Mas eu já tenho isso pronto. Então, eu vou pegar a minha medida vendas, que já está calculada, e vou usar nessa fórmula. Isso facilita muito quando eu começo a reutilizar as fórmulas que já estão prontas. Então, minhas vendas. Então, a minha comissão é as minhas vendas vezes 0,1. Esse 0,1 ou 0,1 está lá nas configurações. Vai lá em arquivo opções, você pode mudar isso. Tá? Se você preferir trabalhar com 0,1. Mais, e aí eu tenho que colocar o bônus. A regra do bônus é, se ele vendeu mais de 50 mil, ele recebe R$1.000 de bônus. Se ele vendeu menos de 50 mil, ele só recebe a comissão, que já está calculada aqui na nossa primeira expressão. E aí eu tenho que fazer um teste lógico. Então eu vou usar um if. O if é exatamente igual ao do Excel ou igual de qualquer linguagem de programação. Vou fazer o teste lógico. Se minhas vendas, de novo eu vou reutilizar a minha expressão que já está pronta, for maior que 50 mil, ele vai retornar 1.000, ou seja, eu vou somar 1.000 na minha comissão. Se não, vai ser 0 e ele não recebe bônus nenhum. Dá um Enter e vou jogar agora a minha comissão aqui dentro da minha tabela também. E agora eu tenho aqui os valores, a gente pode conferir. Neste caso que ele está calculando só 10%, na linha de baixo ele está calculando a comissão mais R$1.000 de bônus. E eu quero colocar o seguinte, para bater o olho e saber quais são os vendedores que receberam bônus e quais são os vendedores que não receberam bônus, eu quero colocar uma bandeirinha verde no nome do vendedor que recebeu o bônus. Como que eu faço isso? Também aqui na formatação condicional, eu continuo com a tabela selecionada, na formatação condicional, no campo vendedor, eu vou querer adicionar aqui um ícone. Vou habilitar um ícone e ele vai abrir a tela de formatação condicional para que eu possa configurar essa formatação. Então vai ser uma regra em relação às vendas
Layout do ícone vai aparecer à esquerda, na parte superior. Qual vai ser o meu ícone? Eu vou escolher aqui os tipos de ícones que eu tenho. Vou escolher aqui bandeirinhas. E eu vou dizer o quê? Se for maior ou igual a 50.000, e aí eu vou colocar aqui, ao invés de porcentagem, eu vou colocar como número, né? Se o número for maior que 50.000 e menor que... E aí, como eu tenho que informar aqui, eu posso colocar menor que 100%, ou seja, menor que o maior valor. Ele vai ser uma bandeirinha verde. Como eu só quero colocar uma bandeirinha verde para quem atingiu a meta, eu vou excluir as outras condições e vou dar um OK. E aí ele vai me mostrar, então, olha, os vendedores que venderam acima de 50.000 têm uma bandeirinha, os outros não tem nada. Evite ficar colocando um monte de código de cores, porque às vezes o mais importante é chamar a atenção para um ponto e não colocar um monte de cores na sua tela. Agora nós já temos aqui nossas tabelas, nossos gráficos e visualizações. O que eu posso fazer em cada um desses gráficos também? Dentro da aba de formato, eu posso vir aqui e alterar qualquer característica desse gráfico, como o eixo, a cor, o tamanho da fonte, colocar aqui, por exemplo, uma coisa que todo mundo quer, colocar rótulos de dados. Lembre-se que se você precisa ler rótulos nos seus gráficos, talvez seus gráficos não estejam bons o suficiente. Um bom gráfico fala por si. Vou deixar aqui sem rótulo. E aí eu posso trocar tudo que eu precisar dentro dos meus visuais. Uma dica super legal é essa caixinha pesquisar. Às vezes você quer trocar aqui o tamanho desta fonte. Cara, onde é que está o tamanho dessa fonte? Com o tempo você vai se acostumando, mas se você não sabe, vem aqui ó, e digita tamanho. Quando você digitou aqui, ele filtrou somente as propriedades que vão mexer em tamanho, seja de rótulo, de eixo, de texto, ok? Mesma coisa, eu quero mudar aqui, por exemplo, a fonte ou a cor. Então, use a caixa pesquisar para chegar rapidinho naquele parâmetro que você quer alterar do gráfico. Não vou fazer nenhuma alteração, depois você explora um pouquinho aqui para mexer um pouquinho ali nas propriedades que você quer. Tá? Eu quero fazer mais algumas coisas aqui. Olha. Este painel está bacana, está legal. Mas ele não está me dizendo quanto eu vendi. Algumas informações é importante eu ter isso na minha cara, né? São os big numbers de BI. Eu quero ter ali ó, o meu valor total de faturamento logo que eu abro. Eu não quero ter que ficar somando, olhando para um detalhezinho do painel para chegar nesse valor. O valor está aqui, ó, mas eu quero dar evidência para ele. Então eu posso usar aqui esses visuais de cartão ou cartão de linha múltipla. Então, vou colocar um cartão aqui, olha. E vou mover a minha medida vendas direto para dentro dele. E ele vai me dar aqui um cartão onde eu tenho o valor de vendas. Né? O Power BI ele já reduz o número para ficar com 3 dígitos e coloca aqui 1.000, ou seja, eu vendi 288.000. Se eu quiser testar outros visuais, eu posso, com o visual selecionado, trocar e ver como ele pode aparecer aqui em outros visuais. Tá? Vou deixar esse cartão de linha múltipla. Vou formatar aqui e vou aumentar o tamanho da minha fonte para aparecer aqui no meu cartão. Na minha primeira pergunta, eu queria saber também quantos clientes eu estou atendendo. Então, eu vou criar mais um cartão, vou usar esse mesmo visual para ficar parecido, e eu vou jogar agora dentro desse cartão a minha coluna clientes. E ele vai me mostrar aqui todos os meus clientes, mas eu não quero a exibição dos clientes, eu quero a contagem. E neste caso, eu quero a contagem distinta, porque se um cliente comprou mais de uma vez, eu quero contar ele uma única vez. Eu vou colocar aqui como contagem distinta. E o meu cartão agora, ele mostra quantos clientes tem dentro da minha base que fizeram compras. Contagem de cliente não ficou nada legal. O que eu posso fazer? Clico 2 vezes aqui e renomeio esta fórmula para o nome que eu quiser. Então eu vou chamar de clientes atendidos. E ele já renomeou aqui no meu cartão também. E aí eu só vou organizar ele aqui na minha tela. Bom,
Outra coisa que eu gostaria de fazer aqui, um pequeno ajuste aqui. Outra coisa que eu gostaria de fazer, eu quero ter um filtro aqui. Quero poder filtrar os meus dados para olhar só determinado período. Então eu vou usar este visual de segmentação de dados. Vou colocar aqui nele a minha data. Toda vez que eu usar um campo data na segmentação de dados, ele vai trazer por padrão este calendário, onde eu tenho a data inicial, que é a menor data que eu tenho na base, a data final, que é a maior data, e a minha barrinha de navegação, onde eu posso fazer um filtro simplesmente selecionando o período que eu quero aqui. Para finalizar o relatório, eu quero também colocar um nome no meu relatório. Então eu vou escolher aqui, não tem nenhum visual onde eu possa adicionar texto aqui. Esses visuais, eles estão aqui em inserir, e eu tenho aqui caixa de texto, botões, formas e imagens, onde eu posso inserir aqui, por exemplo, o logo da minha empresa. Vamos colocar primeiro aqui uma caixa de texto, e aí nada mais PowerPoint que isso, e eu vou colocar aqui análise de vendas. Tá? Seleciono o texto, posso mudar aqui o tamanho da minha mensagem, e eu vou fazer um outro recurso aqui, você vai ver que vai dar um visual bem bacana. Eu vou pegar esta caixa de texto, vou sobrepor ela até o final, vou lá nas configurações, nas formatações, em tela de fundo, e vou colocar isso aqui como um azul escuro. O meu texto agora, eu vou voltar aqui e vou colocar ele como branco. E, assim como no PowerPoint, eu tenho aqui em formato a opção de camadas, de colocar isso para trás ou para frente. E eu vou clicar aqui e enviar para trás. E aí ela ficou atrás de todos os demais objetos. Aí ficou um tanto estranho, né? Meus objetos agora aqui estão com fundo branco. O que eu vou fazer aqui? Eu vou na formatação de cada um desses objetos. Eu vou tirar a tela de fundo para que ele fique transparente. E eu vou também mudar a cor, usando o recurso aqui de filtrar, para que ele fique em branco. Vou usar a cor do rótulo, do número e também da barra que fica ali à esquerda. Visual de cima, vou diminuir um pouquinho ele aqui. Também trocar a cor para branco, barra também em branco. E o rótulo dos dados também em branco. E tirar aqui também a minha tela de fundo. E o último, meu filtro de datas também, vou fazer a mesma coisa. Vou tirar a tela de fundo e vou trocar as cores para branco. Agora sim, olha como ficou mais interessante o meu visual. E por último eu quero colocar também, eu vou inserir aqui o logo da minha empresa. Vou escolher aqui o logo, colocar aqui. Ele é uma imagem, um objeto que ficou aqui em cima de todo mundo. E eu vou ajustar ele aqui na minha tela para encontrar o melhor lugar para colocar o meu logo. Fazer mais alguns ajustezinhos finos aqui. E a gente tem aqui a nossa primeira análise pronta. Agora uma última observação que eu queria chamar a atenção de vocês. Lembra que eu falei do gráfico certo para cada análise. Quando você olha aqui para as minhas vendas por marca, você consegue identificar facilmente quem vendeu mais, Dexter ou Stanley? Olhando para esses dois pontos do meu gráfico, fica difícil entender. Aí você fala, bom, eu tenho aqui os meus rótulos onde eu posso consultar. Lembra que se você tem que ler rótulos para conseguir entender um gráfico, esse gráfico não está bom o suficiente. Um gráfico de pizza, ele é ideal para duas categorias. Quanto mais categorias eu coloco num gráfico de pizza, pior ele fica. Tá? Então jamais faça aquele gráfico de pizza com 40 fatias. Não funciona. Poucas fatias ele pode até funcionar, desde que o que eu queira analisar sejam proporções. Se você quer comparar e identificar quem comprou mais ou menos, o gráfico de pizza não é o ideal. Repara a grande mudança que vai fazer se eu trocar o tipo de gráfico. Vou colocar aqui para um gráfico de colunas. E aí eu não tenho dúvida de quem vendeu mais ou menos.
E por favor, não saia usando todos os gráficos porque eles estão ali. Não vai fazer uma coisa dessas de colocar, por exemplo, um gráfico de funil para comparar valores. Gente, isso aqui não faz o menor sentido. Está cheio de gente que usa isso. Então, cada gráfico tem uma finalidade. Entenda a finalidade do gráfico. Tá? Você pode ser muito bom de Power BI, mas se você não entender de BI, você vai fazer um gráfico como esse, que não faz o menor sentido. Um gráfico de funil é um gráfico de processos, é um gráfico de etapas. Vou deixar aqui, então, o meu gráfico como um gráfico de colunas e a nossa aplicação está pronta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você possa aproveitar isso no seu dia a dia. Eu acho que com esse vídeo você consegue fazer já alguns dashboards bastante legais para usar no seu dia a dia. E aí, gostou do vídeo? Espero que tenha atendido a sua expectativa. Se você gostou, deixe seu comentário aqui, compartilha, manda para os seus amigos que podem se beneficiar desse vídeo. Sabe que o Power BI é uma ferramenta muito completa, tem muito mais coisa para você aprender. Assiste os outros vídeos e eu vou te dar algumas dicas preciosas de como você pode deixar o seu relatório cada vez mais profissional.